O AS, a aspirina, o ácido acetil salicílico, o Somalgin Cardio, o Ecazil, enfim, nenhuma dessas medicações nunca foram nem vão ser boas opções para tratar nem para prevenir tromboses venosas. O AS é uma boa medicação para doenças arteriais. E se você não faz a menor ideia da diferença entre essas duas condições, você precisa ficar comigo nesse vídeo até o final, porque se você está tomando AS para prevenir trombose venosa, provavelmente você não está bem protegido. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia, e se você se interessa por assuntos relacionados à má circulação, à trombose, você tem que se inscrever no canal. E também na descrição desse vídeo tem um link caso você deseje se tornar um membro aqui do canal. Dessa forma você participa de lives exclusivas comigo, você tem acesso também a materiais, a conteúdos exclusivos só para membros na nossa comunidade aqui do YouTube. Na descrição tem um link para você que quer se tornar um membro do nosso canal. E claro, como de costume, os nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam nos comentários. Então se você já tem alguma pergunta, já deixa para mim aqui embaixo. Qual a sua dificuldade? Já deixa um comentário para mim e o nosso time selecionou a seguinte pergunta para ser o tema do nosso vídeo de hoje. Bom dia! E se alguém tem alergia a AS, o que tomar caso esteja infartando? Então hoje a gente vai quebrar alguns mitos e também, claro, falar algumas verdades com relação ao AS, que é sim uma medicação muito importante para doença nas artérias. Mas para trombose venosa, esquece, a AS nunca foi, não é e nem vai ser nunca uma das melhores opções para tratar veias entupidas. O que na verdade é o AS, a aspirina, o ácido acetil salicílico? Inicialmente essa foi uma medicação desenvolvida, é um anti-inflamatório não esteroide que pode ser usado para várias funções no nosso organismo. O AS em doses baixas, em torno aí de 81 a 325 miligramas, ele tem uma ação no nosso sangue, ele tem um efeito na nossa coagulação, que é a propriedade do sangue nem ficar grosso demais e formar coágulos, nem ficar ralo demais e causar sangramentos espontâneos pelo corpo. Já em doses mais elevadas, como por exemplo 500 miligramas ou até mesmo 1 grama, o AS tem efeito anti-inflamatório. Ele atua em uma enzima do nosso corpo chamada ciclooxigenase, que quebra um componente do nosso organismo chamado ácido araquidônico em mediadores inflamatórios, como prostaglandinas, prostaciclinas, leucotrienos, enfim, vamos resumir aqui, parar de falar esse monte de nome feio. Ele serve como uma dipirona, uma nimesulida, um naproxeno, em doses elevadas de 500 miligramas, o AS ele tem um componente anti-inflamatório, como muitos anti-inflamatórios que você já tomou por aí para dor muscular, para dor nas articulações, para dor de cabeça. Voltando para o tema AS na circulação, as doses dele vão variar com efeito circulatório em torno aí de 81 a 325 miligramas, mas a dose padrão que nós encontramos no AS infantil, na aspirina infantil, né, a aspirina Prevent, o Somalgin Cardio, é a dose de 100 miligramas. A dose de 100 miligramas ele tem um efeito antiplaquetário. A função dele é um antiagregante plaquetário. Plaquetas é como se fosse o adesivo das nossas células do sangue. O AS ele é útil para doenças arteriais. Para que a gente usa o AS então? Para evitar tromboses nas artérias. Se você não faz ideia do que é isso, o nosso corpo, tudo começa no coração, que é a bomba, o motor do corpo pelo organismo. Ele manda sangue para as nossas pernas, para os nossos braços, para o nosso cérebro, para todo o nosso organismo pelas artérias. O coração, quando bombeia sangue, ele manda sangue pelas artérias e o sangue tem que voltar para assim ele ficar circulando pelo organismo e ele volta pelas veias. A trombose, que deixa a perna inchada, vermelha, quente e dolorida, é quando formam coágulos nas veias. As doenças arteriais, como a trombose arterial, ela deixa a perna gelada, quente, fria, pálida, porque o sangue vermelho e quentinho não chega nas pernas. Outras formas de trombose arterial é o AVC, que é o entupimento das artérias do cérebro, e o infarto no coração, que é o entupimento das artérias coronárias. O AS, então, é uma medicação para prevenir e para tratar tromboses arteriais, como a doença arterial periférica, que causa amputação nas pernas, a doença coronariana, que causa um infarto, e a doença cerebral, a doença cerebrovascular, que é o AVC. Todas essas são entupimentos de artérias do corpo. Então, para quem teve trombose arterial nas pernas, não a trombose venosa, para quem teve infarto, para quem teve AVC, o AS é útil para prevenir um novo evento cardiovascular. As artérias elas são entupidas principalmente pela aterosclerose.
A aterosclerose é a formação de placas de gordura, de placas de colesterol que vão estreitando, vão enrijecendo, endurecendo as nossas artérias e causando entupimento delas. Então a AS é uma boa medicação para esse uso, para diminuir a mortalidade cardiovascular de pessoas com alto índice ou que já alto risco ou que já tiveram eventos semelhantes. Então se você tem um alto índice cardiovascular, ou seja, tem placas nas suas artérias pelo exame, por exemplo, se você já fez um Doppler, se você já fez um eco, um eletro no coração, se você já tem documentado uma aterosclerose, o AS é útil sim, porque talvez você tenha um alto índice, um alto risco cardiovascular. Se você já teve AVC, se você já teve infarto, o AS é útil para prevenir novos eventos. Para trombose venosa só existe uma indicação na literatura, que é para doenças ortopédicas. Por exemplo, uma artroplastia de quadril, o AS pode ser usado para prevenção de trombose venosa nessas situações. É a única que você encontra descrita na literatura. Para tratar trombose, nós não tratamos com AS, nós usamos anticoagulantes. Anticoagulantes é a rivaroxabana, a varfarina, o Marevan, o Xarelto, o Eliquis, o Pradaxa, o Rivaxa, o Dartrial. Vários remédios são anticoagulantes. A AS eu já te falei no vídeo, ele é antiagregante plaquetário. São duas classes totalmente diferentes. Trombose venosa, o AS só serve na artroplastia de quadril para prevenção. É a única coisa que ele ainda está descrito na literatura com relação a AS e veias entupidas. A AS é para doenças arteriais, como o AVC, o infarto, para diminuir a mortalidade de pessoas com alto risco cardiovascular ou que já tiveram algum evento prévio, prevenindo um segundo evento. E claro, existem várias medicações similares ao AS que têm efeitos anticoagulantes plaquetários. Por exemplo, o clopidogrel, o prasugrel, a ticlopidina. Então, para quem tem alergia a AS e precisa usar num sentido de circulação, existem várias opções, inclusive até mais fortes. Por que a gente não usa como primeira opção? Em parte pelo preço, em parte pela não necessidade. Então, por exemplo, o AS, para você entender. Quando você quer ligar o seu carro, o AS é a chave da ignição. O clopidogrel, por exemplo, é diferente. O clopidogrel, ele é tão potente que é como se eu tivesse cortado a ignição. Então não adianta colocar a chave e virar porque você cortou a ignição. E assim o prasugrel, a ticlopidina, também tem os seus efeitos, que eu não vou precisar detalhar tanto aqui para não ficar muito confuso. Mas uma coisa você não pode confundir. A AS não trata trombose nas veias, não previne trombose venosa na maioria das pessoas. Quem faz isso são os anticoagulantes. Os anticoagulantes podem ser usados em doses profiláticas, em doses terapêuticas, dependendo do objetivo, se você quer prevenir uma trombose, se você quer tratar uma trombose. Se você quer prevenir eventos arteriais, o AS e os outros antiagregantes plaquetários são as melhores opções e eles não têm nada a ver com os anticoagulantes da trombose. Então AS, clopidogrel, prasugrel, clopidina são medicações que são usadas para pessoas que precisam na prevenção da doença arterial, para quem tem placas de gordura, placas de ateroma, aterosclerose, artérias calcificadas, para quem teve AVC, infarto, para quem teve trombose arterial nas pernas, para quem tem diabetes, para quem tem pressão alta descontrolada, todas essas pessoas, para quem tem colesterol elevado, dislipidemia, para todas essas pessoas com alto índice cardiovascular, aí sim os antiagregantes como o AS podem ser usados, lembrando que a dose varia muito o efeito dele. Doses de até 325 mg, idealmente de 100 mg, é uma dose adequada para circulação. Doses altas ele já apresenta efeito anti-inflamatório. E óbvio que toda medicação tem riscos e benefícios. Se o AS fosse a solução da trombose, ninguém mais tinha trombose e má circulação no mundo. Era só comprar porque é baratinho e aí tomava e estava resolvido o problema. Mas o AS tem riscos sim, riscos de sangramento. Se você cair e bater a cabeça, vai ter um sangramento maior dentro do seu crânio. Riscos de sangramento, por exemplo, em úlceras gástricas, em úlceras no estômago. Risco de sangramento pela vagina nas mulheres que vão menstruar. Risco de sangramento pela urina, pela gengiva. Então, o AS é uma medicação que a gente tem que ponderar os riscos e benefícios. A gente só dá AS para quem tem alto risco cardiovascular. Para quem tem o baixo risco é mais inteligente outras estratégias naturais,
como cuidar do seu peso, fazer atividade física, não fumar, talvez usar ferramentas aí que sejam mais naturais ao invés de remédios industrializados, que vão talvez trazer mais risco de sangramento, de efeitos colaterais, do que benefícios, já que o seu risco é baixo nessas situações. Então o equilíbrio entre riscos e benefícios vai ser o principal fator para a gente decidir quem precisa ou não usar AS e quem precisa ou não manter o AS para o resto da vida ou outras decisões terapêuticas. E se esse vídeo de hoje você aprendeu muita coisa interessante, mais até do que uma consulta médica que você já passou por aí, se a gente já trouxe nesse vídeo muita informação relevante, de qualidade, eu te convido a contribuir com o nosso canal. A gente ajuda muitas pessoas aqui do outro lado da tela, pessoas que precisam de curativos por feridas de má circulação, que são úlceras varicosas de difícil resolução, precisam de curativos frequentes. Algumas pessoas que aguardam em filas de espera para cirurgias por veias entupidas. Tem duas formas de você contribuir para os nossos projetos sociais e amplificar esse nosso trabalho, nos ajudar a tratar muito mais pessoas e a combater a má circulação e a trombose. Na descrição desse vídeo vai ter dois links. O primeiro é para você se tornar um membro. Quando você se torna um membro, você contribui para os nossos projetos sociais e ganha direito a participar de lives exclusivas comigo, trocar ideias sobre o seu caso, acessar conteúdos na nossa comunidade do YouTube só para os nossos membros do canal. E se você quer fazer uma ajuda pontual, contribuir só com coisas ali que faz sentido para você, só uma ajuda pontual mesmo, tem a chave Pix. Aqui na descrição desse vídeo a gente tem a nossa chave Pix. Qualquer valor que tiver dentro do seu orçamento e você puder contribuir, eu te garanto que você vai estar nos ajudando a salvar e a ajudar muitas pessoas com má circulação e trombose. Mas antes de ir embora, deixa um comentário para mim. Se você já chupou muita balinha de AS quando criança, que eu sei, escondido da mãe, era docinho o AS antigamente, se você já tomou bastante, se você faz o uso contínuo, se você já teve alergia ao AS, conta para mim nos comentários o que você sentiu, se você nem conhecia essas propriedades, se você ficou surpreso que o AS não é uma boa medicação para trombose venosa, se você nem sequer conhecia essa tal trombose arterial que eu falei, fala para mim, deixa um comentário com seu nome, de qual cidade você está falando. Eu quero saber o que passa aí do outro lado da telinha para trazer um conteúdo cada vez melhor e mais relevante para você. E nunca se esqueça que a prevenção é sempre o melhor remédio para qualquer doença. Sem saúde, que é o nosso bem mais precioso, a gente não consegue trabalhar e conseguir o nosso sustento, a gente não consegue curtir, viajar, aproveitar a vida com as pessoas que a gente ama. Então se cuide, se proteja, se previna contra a má circulação e é para isso que a gente está aqui. Para te ajudar a ter uma boa saúde cardiovascular, para te ajudar a combater da forma certa as doenças circulatórias, a má circulação, a trombose, a embolia e todos os problemas que envolvem veias, artérias entupidas. Conte sempre com o nosso time, não se esqueça, vou estar te esperando no próximo vídeo. Até lá!